O significado do selo de Deus no livro do Apocalipse. Você já se perguntou o que significa o selo de Deus mencionado no livro do Apocalipse? No Novo Testamento, a palavra selado vem do grego e significa carimbar com uma marca privada. Isso implica manter algo oculto, protegido ou conservado através de um lacre. Naquele tempo, o uso de lacres era comum em contextos oficiais. O selo de proteção e autenticidade em documentos romanos e no livro do Apocalipse na antiga Roma, um centurião costumava lacrar documentos que eram destinados apenas ao seu superior. Se o lacre fosse rompido, o destinatário saberia que o conteúdo havia sido manipulado ou lido por outra pessoa que não o remetente original. Esse método de autenticação também foi mencionado no livro do Apocalipse, onde o selo de Deus é descrito como um símbolo de proteção e autenticidade. O livro do Apocalipse, repleto de visões misteriosas e mensagens significativas, apresenta a ideia do selo de Deus de maneira especial. O primeiro capítulo do Apocalipse nos revela a visão de Jesus Cristo, dada por Deus a seus servos para informá-los do que acontecerá em breve. Deus enviou seu anjo ao servo João para testemunhar e divulgar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Essa parte da Bíblia explica a importância das mensagens a seguir, incluindo o significado do selo de Deus. O selo de Deus é um sinal especial que mostra a proteção divina sobre certas pessoas que pertencem a Ele e que são seguidores genuínos. O selo é mencionado durante as visões selvagens e assustadoras do Apocalipse. O selo de Deus, uma metáfora poderosa de proteção e lealdade. É importante compreender que o selo de Deus não é uma marca física, é mais como um distintivo espiritual que identifica aqueles que estão conectados a Deus e sob sua proteção. O conceito de selar, encontrado em Apocalipse, está relacionado a uma prática antiga, mas é elevado a um nível espiritual. Isso não se resume apenas à autoridade e autenticidade, mas também diz respeito à pertença a Deus e à identificação como seus filhos, mesmo em tempos difíceis e de tribulação. O selo espiritual é uma metáfora poderosa para a fé e a proteção divina em um mundo caótico e incerto. Ao estudarmos mais sobre esse assunto, descobrimos que o selo de Deus é realmente importante. Ele mostra que Deus promete nos proteger e quer que sejamos leais a Ele. Ele nos diz que mesmo quando os tempos são difíceis, Deus marcou aqueles que são seus e os manterá seguros. O selo de Deus aparece durante a tribulação, um período futuro de 7 anos em que Deus concluirá seu julgamento do mundo incrédulo. Em toda a palavra de Deus, a tribulação está associada ao dia do Senhor, que se refere ao período em que Deus intervirá diretamente na história para cumprir seu plano. Esse dia será um dia de ira, agonia, angústia, problemas, devastação, escuridão, melancolia, nuvens, trombetas e gritos de guerra. O período de tribulação será caracterizado por vários juízos divinos, turbulências celestes, calamidades naturais e pragas horríveis. Durante esse período sombrio, vemos o selo de Deus como uma sentença retida até que os servos de Deus sejam selados e protegidos. Na passagem de Apocalipse 7:1-3, o texto apresenta a visão de 4 anjos colocados nos 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos para que não soprem sobre a terra, o mar e as árvores. Um outro anjo aparece do leste, portando o selo do Deus vivo e ordenando aos 4 anjos com autoridade e poder que não causem danos à terra, mar e árvores, até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. A frase 4 cantos da terra é um antigo equivalente à ideia dos 4 pontos cardeais. O objetivo é mostrar que esses anjos exercem um efeito global. Lemos: detendo os 4 ventos da terra. Esses ventos representam a força destrutiva do julgamento de Deus, como frequentemente retratado no Antigo Testamento. Seguindo o padrão de Zacarias, os 4 ventos da terra podem ser uma referência aos 4 cavaleiros mencionados em Apocalipse.
6, 1, 8. O texto também descreve uma sessão em que 4 carruagens, cada uma puxada por um cavalo, circulam ao redor da terra e são conhecidas como os 4 espíritos do céu. Um outro anjo, que também possuía um selo, é o único que o colocou sobre o povo de Deus. Esse tipo de selo era comum no mundo antigo. No passado, reis e outras pessoas de posse utilizavam selos para autenticar documentos e demonstrar propriedade. Na religião, as pessoas que serviam a Deus recebiam um selo de blindagem na testa que continha o nome de Deus. O conceito de vedação também é mencionado em Efésios 1, 13 e 14. Nessa passagem está escrito: em Jesus, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Aqui, o selo é equiparado com o Espírito Santo dado aos crentes como sinal de sua salvação e uma promessa de herança eterna. Os 144 mil servidores lacrados é uma mistura de mistério, símbolos e promessas sobre o fim dos tempos. Isso fala em 144 mil dos servos de Deus sendo especialmente escolhidos e marcado para proteção. Esses servos vêm das 12 tribos de Israel. O ato de lacrar, como descrito em Apocalipse, significa uma marca divina de proteção e propriedade. Em Apocalipse 7, 4 diz: e ouvi quantos foram lacrados, 144 mil, 12 mil selados de cada tribo dos filhos de Israel. Este processo de vedação é não apenas uma marcação literal, mas simboliza uma preservação espiritual em tempos de tribulação. Cada uma das 12 tribos de Israel contribui com 12 mil membros, significando uma completude e perfeição na seleção de Deus. O número 144 mil é rico em simbolismo. Na numerologia bíblica, 12 muitas vezes representa divino, autoridade e completude. Multiplicando 12 tribos por 12 mil membros de cada tribo sugere uma completude ampliada. Além disso, o total 144 mil é visto por alguns como simbólico e não literal, representando a totalidade do povo de Deus, judeus e gentios, marcados como servos fiéis. A lacração dos 144 mil é um sinal da soberania de Deus e sua capacidade de preservar seus escolhidos em meio ao caos e à destruição. Esta noção oferece conforto aos crentes, assegurando-lhes a proteção de Deus e a importância da fidelidade. Além disso, escolhendo 144 mil pessoas das 12 tribos mostra Deus trazendo o seu, as pessoas voltam juntas. A relação próxima entre Deus e Israel é lembrada, e a narrativa dos 144 mil servos selados é uma demonstração da esperança, segurança e promessas divinas. Este grupo não é apenas um seleto grupo histórico, mas simboliza a proteção de Deus e a vitória final do bem sobre o mal em todos os tempos. Embora não seja claro qual é o propósito exato do seu serviço, os 144 mil foram selados para um propósito especial e distinto: o selo do Espírito Santo. No entanto, o conceito de ser selado não se restringe apenas a eles. De acordo com as Escrituras, Deus Pai nos autorizou e selou com o Espírito Santo. Em 2 Coríntios 1, 21, 22, Paulo menciona que Deus nos deu o Espírito como garantia, selando-o em nossos corações. Agora, é Deus quem nos estabelece e confirma em comunhão conjunta com você em Cristo e que nos ungiu, capacitando-nos com os dons do Espírito. Foi Ele quem também nos selou, ou seja, Ele se apropriou nós e nos certificamos como dele e nos deu o Espírito Santo em nossos corações como penhor, como um depósito de segurança para garantir o cumprimento de sua promessa de vida eterna. Este selo do Espírito Santo é dado a todo crente na salvação, tendo acreditado que você estava selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, 13. Nele, você também,
quando você ouviu a palavra da verdade, a boa nova da vossa salvação, e como resultado, acreditou em ele, foi carimbado com o selo do Espírito Santo prometido, aquele prometido por Cristo como possuído e protegido por Deus. O selamento do Santo Espírito proporciona conforto e desafio aos crentes, afirmando sua pertença a Ele. É um desafio para nós nos afastarmos de tudo o que é perverso e identificar-se com aquele a quem pertencemos. No entanto, o firme fundamento de Deus